Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos à aula agora do terceiro ano, né? Vamos ao nosso último assunto dessa primeira unidade, onde vamos tratar basicamente de 3 assuntos correlacionados: liberalismos, os liberais, socialistas e nacionalistas. Então, vamos estudar o pensamento do liberalismo econômico no século XIX, que é uma das mais importantes ideologias desse período, né? Vamos estudar os socialistas, em geral, e o movimento operário, que é parte do conjunto ideológico que vai se posicionar no século XIX e vai influenciar bastante a política do século XX, e a formação das nacionalidades, ou a política das nacionalidades, com a unificação alemã e a unificação italiana, né? Então, vamos tratar esses 3 assuntos. E para fazer a nossa dinâmica muito mais eficiente, eu vou aqui compartilhar tela, para que a gente possa visualizar o nosso assunto da melhor forma possível, né? Então, deixa eu só organizar aqui a minha fala. Aqui nossa tela inicial, História, terceiro ano, professor Vanderlei Menezes, né? Colégio Estadual Professor Arthur Fortes, Carira, Sergipe. Vamos lá. Nessa primeira unidade, estamos estudando a época contemporânea, né? A Europa no século XIX, onde vimos a era napoleônica, né? A era do capital, da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né? Comentamos o processo de industrialização na Europa. Na aula anterior falamos sobre imperialismo ou neocolonialismo. E hoje vamos tratar em 3 partes, serão 3 arquivos: os liberais e as revoluções liberais, os socialistas e a Comuna de Paris, né, que é o grande movimento socialista do século XIX, e os nacionalistas e a formação da Alemanha e da Itália, do Estado Nacional Alemão e do Estado Nacional Italiano, né? Então, eu vou começar com essa imagem, que eu acho que ela é muito representativa desse movimento de efervescência revolucionária do século XIX, né? Que é a Revolução Liberal de 1848. Essa imagem aí é uma pintura em quadro, onde mostra a revolta popular em 1848, que contou com liberais, com socialistas e com grupos nacionalistas por toda a Europa. Nesse caso aí, nós estamos falando de Paris, né? A revolta liberal de 1848, em fevereiro de 1848, nas ruas de Paris. Aí você está vendo a população revoltada, armada, atirando nas forças de repressão, nas forças do Estado, forças policiais, em barricadas. Aqui estão vendo pedras, né, colocadas como barreira de contenção, né? E pessoas jogando pedras, inclusive, nos policiais. Uma bandeira vermelha, né, que representava os movimentos socialistas. Então, nós estamos vendo aí esses embates ideológicos que vão marcar profundamente o século XIX, né? Então, vamos começar primeiro, aqui está o nosso roteiro, né? Os liberalismos teóricos, aí vamos falar sobre Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, as revoluções liberais de 1820, 30 e 1848, né? Então, vamos lá para os liberalismos. Então, para trabalhar essa questão do liberalismo, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou estudar os teóricos, aqueles que defenderam o liberalismo econômico e suas ideias, e as revoluções liberais do século XIX, da primeira metade do século XIX, na Europa. Então, para trabalhar a questão do liberalismo econômico, é importante se diga o seguinte: as ideias liberais, elas existem basicamente num embate político desde o século XVIII, né? Nós podemos identificar primeiro, o liberalismo político, que aí nós temos John Locke, Voltaire, Montesquieu, ou seja, aqueles teóricos lá do iluminismo, né, que defendiam uma luta contra o chamado antigo regime, né, contra a sociedade de ordens, contra a época das monarquias nacionais absolutistas, né, e esses homens faziam uma defesa muito concentrada pelas liberdades e direitos individuais, igualdade perante a lei, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, divisão dos poderes, como Montesquieu fez, né? E, principalmente, a ideia de Constituição e do poder do parlamento, né? Esses políticos liberais serão importantes no século XIX também, e essas ideias vão fomentar o chamado mundo contemporâneo, né? Ou a época contemporânea. Porém, sob o ponto de vista econômico,
vai surgir uma geração no final do século XVIII e principalmente na primeira metade do século XIX, que vai fazer uma série de defesas de teses que nós chamamos de liberalismo econômico, né? Que vai marcar profundamente o século XIX e o século XX. E aí nós temos Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, e esses autores defendiam que as liberdades não tinham que ficar apenas sob o ponto de vista político, que também tinham que ser liberdades econômicas, como, por exemplo, a defesa da propriedade privada, a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, a liberdade de mercado, a livre iniciativa e, principalmente, a iniciativa privada. Ou seja, que o Estado não controlasse a economia, que a economia andasse com suas próprias pernas, né? E aqui eu fiz um desenho bem bacana para falar sobre o liberalismo econômico, né? Então, o liberalismo econômico era baseado em quê? Pouca interferência do Estado na economia, o Estado deve garantir apenas a segurança e a ordem, né? Defesa da propriedade privada, livre concorrência, lei da oferta e da procura, o livre mercado e as liberdades individuais, né? E esses autores defendiam que se a sociedade promovesse isso de forma plena, nós teríamos liberdades econômicas, né? Daí o nome liberais, né? E é importante que se diga, né, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico partia de ideias que foram muito fortes e muito presentes no chamado iluminismo, né? A origem do liberalismo é uma origem iluminista, né? Os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, como o pilar para a sociedade moderna e contemporânea, desses pilares aí, os liberais pegaram o primeiro pilar, da liberdade, né? Não pode haver uma sociedade desenvolvida sem que haja liberdades, sejam elas liberdades políticas ou econômicas, né? Então, passando aqui, vamos falar sobre o primeiro e grande teórico, né? O chamado pai do liberalismo, né? Estou falando aqui deste homem, Adam Smith. Adam Smith nasceu em 1723 e morreu em 1790. Ou seja, nós estamos falando de um homem do século XVIII. Foi um importante economista e iluminista inglês, né? É considerado por muitos o pai do liberalismo, o primeiro a fazer uma defesa do liberalismo econômico de forma plena, racional, né? E bastante adequada. A principal obra dele é esse livro, A Riqueza das Nações. É um livro de 1776, né? Ou seja, é um livro que está inserido lá naquele processo das chamadas revoluções burguesas, cujo subtítulo era Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. É uma obra destacável, né? Uma obra muito importante, uma obra lida principalmente por pessoas que trabalham com economia e com filosofia, né? É um trabalho assim muito citado. E as principais ideias são as seguintes. Vamos tentar aqui entender o pensamento de Adam Smith de forma rápida e simples. A riqueza de uma nação não é medida pela quantidade de ouro, como era pensado na época do mercantilismo, né? Em que país rico é país que tem muito ouro, né? Adam Smith diz que não, né? Tanto é que Portugal e Espanha não são países ricos e tiveram muito ouro, né? Mas a riqueza da nação ela se dá através da mão invisível do mercado. E o que seria essa mão invisível do mercado? Quem produz a riqueza é o trabalho através da livre concorrência, né, da ampliação da produção e da lei da oferta e da procura, né, que vai o quê? Beneficiar toda a sociedade com produtos baratos e com a geração de riqueza. E essas riquezas vão estar fazendo com que haja a prosperidade de uma nação. Então, entendendo de forma simples, Adam Smith defendeu o seguinte, que a economia tem que ser livre do Estado, o Estado não tem que intervir na economia, que os assuntos econômicos sejam definidos e executados por aqueles que têm atividades econômicas, né? Então, essas teses aí mostram o seguinte, a ideia de que o mercado deve regular-se, ou seja, ele não tem que estar submetido às questões políticas da sociedade, né? Então, vamos lá, para explicar aqui de forma mais plena, né, o que eu quero dizer com essas teses aqui do Adam Smith, é importante, eu fiz aqui um diagrama muito legalzinho para a gente poder entender, né? Primeiro, a lei da concorrência, né? Ou seja,
nenhuma sociedade consegue progredir se não tiver concorrência. Quando há monopólios, ou seja, só um detém o controle de uma atividade econômica, é muito ruim. E Adam Smith dizia o seguinte, que o sistema capitalista ele só será pleno e justo quando houver a concorrência organizada, né? E que, na realidade, o que permite a acumulação do capital é o comércio, né? E aí ele defende, nessa tese, a lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda, né? Porque o que define os preços não é o gasto com matéria-prima e força de trabalho. O que define os preços é a necessidade que a população tem em determinados produtos. Então, quem tem que definir o preço não é o governo, né? É aquele que produz e a demanda social, né? Então, ele defendia que não houvesse intervenção do Estado na economia e a garantia dessas liberdades individuais. E a das maiores liberdades que o indivíduo podia ter é o respeito à propriedade privada, né? Tem uma tese que eu acho muito curiosa, muito até inteligente, do Adam Smith, que é a seguinte, que o egoísmo individualista conduz ao bem coletivo. Então, o que ele quer dizer aí, gente? Ó, vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem a lógica do Adam Smith, né? Vocês hoje comeram pão, né? Mas vocês comeram pão não foi porque o padeiro se acordou cedinho, né? Para poder produzir, porque quer ver você com a barriguinha cheia, né? Feliz por comer um pãozinho gostoso. Não. Porque ele é ganancioso, porque ele queria ganhar dinheiro com isso, né? Porque ele tinha um desejo de enricar com isso. Por isso ele foi trabalhar, desenvolveu sua atividade e vendeu esse pão, né? Ou seja, não é aquele pensamento de, eu vou fazer a bondade para outra pessoa. Não, não é isso. Por isso que o sistema capitalista tem que ser livre, né? Para que os indivíduos sabem o que é melhor para si, né? E como devem conseguir vencer essas dificuldades. Então, o Estado não deve regular a economia, né? A mão invisível é que vai regular o funcionamento da chamada economia de mercado. Ao Estado cabe apenas garantir a ordem e a segurança para que haja liberdade econômica plena, né? Outro autor também bastante destacado, né, que teve ideias que até hoje influenciam muita gente, é o Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele é um homem do final do século XVIII e começo do século XIX, né, um grande economista inglês, que escreveu em 1798 uma obra de muito impacto, né, chamada Ensaio sobre a População. E as principais ideias dele são as seguintes. Thomas Malthus, ele era bastante pessimista em relação ao progresso humano. Para ele, a natureza impunha limites ao crescimento material humano, porque a população geralmente ela cresce demais, ela cresce, segundo seu pensamento, de forma geométrica, né? Enquanto a produção de alimentos cresce de forma menos acentuada, ou seja, de forma aritmética. Isso faz com que com o tempo, vai haver mais gente para comer do que alimento para alimentar tanta gente. Isso vai gerar fomes, guerras e pode causar um impacto social profundo. Então, as teses do Thomas Malthus é a seguinte: é preciso controlar essa situação de caos. A pobreza e o sofrimento humano são inerentes às sociedades humanas, certo? E as desgraças, como pandemias, guerras, miséria, fome, ajudam, de certa forma, a regular o aumento populacional, né? Então, Thomas Malthus estava muito preocupado, né? Vocês estão vendo aqui a foto do Thomas Malthus, né? Estava muito preocupado com essa situação, porque ele via os dados estatísticos provarem que a população estava crescendo muito e a produção de alimentos continuava estagnada, né? Então, ou seja, haveria fome e guerra por isso. E aí ele tenta explicar e dar soluções para esse problema. Para ele, a pobreza é gerada pelo crescimento demográfico. E por quê? Os mais pobres têm muitos filhos, esses filhos ampliam a miséria, porque são oriundos de pais muito pobres, né? Isso faz com que haja problemas sociais agudos, acentuados, né? E quais são as soluções que ele dá para poder resolver esse problema? Primeiro, abstinência sexual, controle da natalidade, né?
os mais pobres devem evitar reproduzir-se, né? Entre os mais pobres, deve haver, inclusive, restrições e proibições de casamento. Aquela pessoa que é incapaz de se sustentar não pode casar para não gerar mais uma família miserável, mais uma família pobre, filhos de pais pobres e miseráveis. Então, Thomas Malthus ele chama a questão da moralidade, né? Principalmente do controle em relação às mulheres, né? Já que são as mulheres que têm essa atividade da procriação, né? Segundo, limitar ao máximo a assistência de saúde à população mais carente. Você não pode ter médico, remédios para todo mundo, senão as pessoas não vão morrer, né? E aí vai causar problemas sociais. Terceiro, a solução mais pragmática que ele dá para a questão da miséria, né? Ele pensa na chamada lei dos pobres. Né? E é curioso, né? Em 1864 ele morreu e o parlamento inglês resolveu aprovar uma lei baseada nas ideias dele, né? Essa lei dos pobres era a seguinte: o parlamento inglês proibia a vagabundagem, o desemprego nas ruas da Inglaterra, né? Criando o seguinte: se alguém estivesse na rua, vadiando, coisa do tipo, né, ou desempregado, seria preso e seria mandado para as chamadas workhouses. Eram o quê? Casas de trabalho forçados, né? Porque isso servia para evitar uma dupla situação. Primeiro, controle da população de rua e, segundo, mão de obra barata, né? Já que essas pessoas que estavam presas trabalhariam por um valor muito baixo ou para pagar um pouco da sua pena, né? Para as empresas, né? O que abaixaria o salário em geral da população, já que teria mão de obra insuficiência, né? E evitaria o desemprego e a vadiagem, né? Então, essas leis aí, as leis dos pobres, ela vai pegar na Inglaterra, né? Em outros países também, para poder dar controle sobre isso. Até hoje, né, os presidiários, alguns desenvolvem trabalhos para cumprir pena, né? Faz parte da ressocialização, né? O item 4 é o aumento das áreas produtivas de alimento, né? Ele já chamava atenção para isso. Não pode haver só um desenvolvimento desordenado da indústria. A agricultura ela é fundamental para poder prover a sociedade dos alimentos necessários. E todo esse conjunto de ideias nós vamos chamar de teorias malthusianas, né? Essas teorias vão ser muito fortes no século XIX e até o século XX. Hoje se fala também no neomalthusianismo, né? Ou seja, as ideias de Thomas Malthus estão sendo aplicadas, inclusive, até a década de 70 e 80 era muito comum isso, né? Só lembrando, né, que quando Thomas Malthus estava vivo, a população mundial era de 1 bilhão de habitantes, né? Hoje a população mundial é de 7 bilhões de habitantes. E é importante dizer que Thomas Malthus, ele não tinha como prever isso, né? Uma das falhas da sua teoria é o seguinte: é a mecanização da agricultura que vai também aumentar a produtividade, né? E na época do Malthus, a medicina não tinha tido tantos avanços extraordinários. Os homens viviam 40, 50, 60 anos no máximo, né? No século XIX. E hoje muitas pessoas conseguem viver 80, 90 anos. Então, essas teorias do Malthus elas se mostraram falhas sob o ponto de vista do avanço do progresso da ciência que vai acontecer no século XIX e principalmente no século XX. Mas elas alertam para uma questão importante, para a análise demográfica, a análise das estatísticas, né, que é muito importante para entender os problemas sociais. Né? Então, por isso que até hoje, Thomas Malthus é um autor muito lido. Outro importante autor é o David Ricardo, né, que nasce já no finalzinho do século XVIII e morre em 1823. Um economista inglês brilhante, um grande expoente da escola liberal, escreveu em 1817 a obra Princípios de Economia Política e Tributação. Para explicar um pouquinho das teses dele, é o seguinte: ele defendia a chamada teoria do valor do trabalho, né? Que nós podemos entender como uma lei férrea dos salários, ou seja, uma lei rigorosa dos salários, onde, para David Ricardo, o salário do trabalhador deve ser o mínimo possível, né? Apenas o suficiente para a pessoa sobreviver, para que ele não tenha nenhum luxo, nenhum privilégio, e para poder ele valorizar mais o seu trabalho, né?
Então, ele defende uma tese, né, que quanto menor o salário, melhor. Né? Melhor para quem? Né? Melhor para o patrão, para o burguês. Né? E ele também chama atenção para essa questão da produção e da distribuição de produtos como algo muito importante, que a economia tem que ser pensada nessa perspectiva. Né? Para ele, né, não valeria a pena, valeria muito mais a pena você comprar, exportar alguns produtos do que você produzir internamente. Né? Já que em alguns lugares a natureza é mais prodigiosa, né? Foi mais benéfica, e a produção é muito mais vantajosa. Né? Então, essas são as teses do David Ricardo. Agora vamos falar sobre as revoluções liberais. Essas ideias aí dos economistas liberais e também as ideias dos liberais que tinham as bandeiras políticas vão influenciar bastante na primeira metade do século XIX. É importante lembrar o seguinte, que Napoleão conquistou basicamente quase toda a Europa, né? Invadiu vários países, etc., levou os ideais da Revolução Francesa para esses países, mas ele foi derrotado por uma coalizão de Inglaterra e esses países ocupados, né? E depois que ele caiu, né, vai assumir o chamado Congresso de Viena, que vai redefinir a geopolítica da Europa no século XIX, né? O Congresso de Viena, ele tentou fazer o seguinte, fazer voltar o mundo como era antes da Revolução Francesa. Tanto é, né, que quando Napoleão saiu do poder, foi colocado, né, como rei da França Luís XVIII, né? Lembrando que Luís XVI foi aquele que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, foi guilhotinado juntamente com sua esposa, a Maria Antonieta. O Luís XVII era o filho, né, que morreu sob circunstâncias um tanto quanto misteriosas, esquisitas, e o Luís XVIII assumiu o poder. Né? Só que em muitos países da Europa, nós vamos ter movimentos exigindo a diminuição do poder dos reis, constituição, ou até mesmo independências. E aí vamos começar com a primeira leva de revoluções, a leva de 1820. Né? Nesse ano, Portugal, Espanha, o Reino de Nápoles na Itália e a Grécia foram as principais regiões atingidas por essas ideias liberais. Né? Os eixos ideológicos eram geralmente as ideias do liberalismo político e do nacionalismo, muito forte e exacerbado. Né? As revoluções de 1820 surgiram para restaurar o que restou da derrota da Revolução Francesa, o que envolveu a restauração do antigo regime, com o Congresso de Viena, e ela foi promovida principalmente através de sociedades secretas. E aí eu destaco o papel da maçonaria, né? Foram pontos de encontro importantes para essa difusão das ideias liberais. O movimento revolucionário contagiou vários lugares, e uma das principais demandas dessas revoltas liberais é a existência de constituições para poder limitar o poder dos monarcas, dos reis. Né? As revoluções de Portugal e da Itália, principalmente no Piemonte e em Nápoles, né, são exemplos de movimentos liberais burgueses. É importante dizer para vocês o seguinte, que em Portugal nós vamos ter a Revolução do Porto, né, onde os nacionalistas do Porto vão descer para Lisboa, vão tomar o poder e vão convocar o rei, né, Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro. E ela vai ser importante no processo de independência política do Brasil. Né? O caso da Itália é bem interessante, né? Porque eles buscavam formar o país Itália, né? Que não era ainda uma nação estruturada. Né? Mas o caso que eu chamo mais a atenção dessas revoluções liberais de 1820 é o caso da Grécia. A Grécia, berço de grandes filósofos, berço da cultura ocidental, iniciou, a partir desses movimentos liberais, o seu processo de independência política, que eles viviam dominados pelo Império Turco-Otomano, né? E em 1821 eles começam o processo de independência e eles conseguem vencer os turcos com o apoio das grandes potências europeias, né? Inglaterra, França, né? E a Grécia se torna independente sob esse clamor nacionalista das chamadas revoluções liberais de 1820. Né? 10 anos depois, nós temos uma nova onda revolucionária com ideias liberais marcando profundamente a Europa. E para trazer aqui para vocês um pouco do que foi essas revoluções liberais de 1830, né, eu trago aqui uma imagem de um grande pintor francês, o Eugène Delacroix, né, o quadro A Liberdade Guiando o Povo, vocês estão vendo o seguinte, vamos aqui tentar entender esse quadro. O quadro que foi feito em 1830,
O artista Eugène Delacroix viu a Revolução e resolveu desenhar. Aqui você tem uma mulher mostrando seus seios, né? Ela representa a liberdade, né? A liberdade nua, com a bandeira tricolor, a bandeira da França, né? Azul, branco e vermelho, guiando o povo. E aí você tem muita gente morta, né? Burgueses aqui, você está vendo esse homem com uma cartola aqui, com uma espingarda, uma garruncha, né? Uma pederneira, não sei que arma é essa, sendo conduzida pela liberdade, né? Que tem um sabre na mão, né? Uma criança armada também, e uma pessoa maltrapilha, um pobre, um plebeu, né? Um sans-culotte, como diziam os franceses. Aqui atrás uma população, uma massa muito grande, com espadas na mão, mortos, muitos mortos no chão, e a liberdade pisando, a liberdade pisando na população, né? Morta, e as ruas de Paris, aqui é Paris, né, que o artista está representando, sendo cheia de fumaça, né, talvez de canhões. Então, esse quadro aí mostra muito bem o que foi a Revolução Liberal de 1830, né? Ela começou em Paris, com as chamadas Jornadas Gloriosas, né, que era o seguinte, pessoal, população revoltada com o governo que tinha, o governo de Carlos X, que era o rei, né, organizou barricadas pelas ruas para poder impedir que as forças de repressão policiais deflagrassem o movimento, destruíssem o movimento. Vai haver uma forte resistência contra Carlos X. Os liberais e a imprensa vão denunciar bastante o autoritarismo, o absolutismo de Carlos X, e eles serão liderados por Luiz Felipe, né? O rei, quando percebe que a situação não está sob controle, né? Que a população está invadindo as ruas, tem medo que aconteça com ele o que aconteceu com Luís XVI, ou seja, que a população pegue e mate. E aí ele resolve o quê? Fugir, né? Ou seja, esse é o último rei da dinastia Bourbon na França, né? Uma dinastia que governa desde o século XV, XVI. E aí vai assumir o poder Luís Felipe, que é considerado o rei burguês, né? Que ele vai beneficiar muito a burguesia francesa. Ele vai governar de 1830 até 1848. Só que esse movimento não ficou só em Paris, né? Esse movimento vai se alastrar por toda a Europa, principalmente pela Bélgica, né? A Bélgica vai conseguir se tornar independente da Holanda. A Bélgica também tem aí um componente religioso, né? Que a população da Bélgica é uma população católica, enquanto a população da Holanda é uma população protestante, né? Então a Bélgica se torna independente nessa época, né? A Alemanha, a Itália e a Polônia, essas regiões aí da Alemanha, da Itália e da Polônia, buscam lutar e coordenar suas lutas nacionais contra a dominação estrangeira. No caso da Alemanha, a Áustria, né? A Alemanha e a Itália tinham problemas com a Áustria, de fronteiras, e a Polônia com a Rússia, já que a Rússia dominava a Polônia nessa época, né? Então, esses movimentos vão animar a boa parte da população, mas depois vão ser reprimidos e, aos poucos, vai ficar mais debelados, esses movimentos. Passa o tempo, e em 1848, olha mais a evolução aí, né? Para você ver que foram revoluções seguidas. Só que a de 48 causou muito mais impacto, né? É chamado por muitos historiadores de Primavera dos Povos. E aqui eu trouxe uma imagem muito legal, uma charge, que mostra bem o que foi essa Revolução Liberal de 1848, né? Aqui está em francês, République Française, República Francesa. Aqui, combate do povo parisiense nas jornadas de 22, 23 e 24 de fevereiro de 1848. Olha só como é que está sendo representado aqui. Os soldados, né, todos muito bem armados, com a bandeira da França no fundo, e aqui tem um popular com a bandeira da França animando a população, né? E aqui vocês estão vendo, né, pessoas com sabres na mão. Esse aqui já está morto, né? Esse aqui levou uma espadada, né, no peito e morreu, né? E aqui nós temos o confronto, as barricadas na rua, né, que era muito comum nessa época, né? Botava-se entulhos nas ruas, pedras, paus, para poder impedir que a força de repressão, a polícia chegasse e prendesse os manifestantes. Esse movimento de 1848 é um movimento liderado pelos bonapartistas, por socialistas e pelos republicanos, né? Que eram contrários ao rei Luís Felipe. E aí é uma coisa bem curiosa, né? Luís Felipe chegou por causa da Revolução de 30 e saiu por causa da Revolução de 1848. Porque a população mais pobre, né, e mais radical da França defendia acabar com o voto censitário.
defendiam uma nova reforma eleitoral. O governo não dá, né? O ministro da época, o ministro Guizot, ele nega essa pretensão popular, e aí vão começar a surgir tramas para poder derrubar o governo de Luiz Felipe, né? Só que aí o ministro Guizot, ele fez o seguinte, ele proibiu reuniões políticas, proibiu os sindicatos, reuniões políticas, e aí as pessoas começaram a fazer banquetes, né? Convidar para poder fazer grandes almoços, né? Mas na realidade isso aí virou a chamada política de banquetes, onde lá se tramava como é que se faria a derrubada do governo, né? E começaram a haver manifestações populares nas ruas durante os dias 22, 23 e 24 de fevereiro, né? As ruas foram tomadas de barricadas, muita violência, né? Muitos mortos. E aí o rei Luiz Felipe fugiu, né? Se exilou, porque viu que a situação era incontrolável. Nessa época aí instalada na França, a chamada Segunda República, que vai durar pouco tempo, né? Vai durar de 1858 a 52, só 4 anos. E é eleito para governar a República Francesa o sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, né? O pai dele, José Bonaparte, governou a Holanda, né? E Luiz Bonaparte, ele chega ao poder 20 anos depois, mais de 20 anos depois da morte de Napoleão Bonaparte, e as pessoas ainda tinham aquela ideia, né, do grande Napoleão, que conquistava toda a Europa, né? E 4 anos depois, ele dá um golpe de Estado, ele obriga o parlamento a o ortogar como sendo imperador, né? Esse golpe aí é conhecido como 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, porque o próprio tio dele, né, o Napoleão, deu um golpe no dia 18 de Brumário, para poder tomar o poder, né, derrubar o diretório. E Luiz Bonaparte, o sobrinho, né, vai se tornar imperador com o nome de Napoleão III, né? Lembrando que o Napoleão I foi o grande Napoleão, o Napoleão II foi o filho do Napoleão, né, que morreu, já tinha morrido há muito tempo, e o Napoleão III, ele retoma o nome do sobrinho, do tio, e vai governar a França até 1870, né? Para explicar bem o que foi essas jornadas revolucionárias de 1848. Começou em Paris, em fevereiro, se alastrou por Florença, entre fevereiro e março, Turim, na Itália, Modena, em março, na Itália ainda, Milão, na Itália, Veneza, em março, também na Itália, ou seja, começou na França, depois se alastrou pela Itália, e chegou à cidade de Roma, né? E também impactou bastante o Império Austríaco, né? Em Viena, em março, em Zagreb, em março, e também na Hungria, né? O movimento da Hungria foi muito mais forte. E, por fim, chegou à Alemanha, né? Frankfurt, Munique e Berlim, né? Ou seja, vários pontos da Europa houve essa insurreição popular, né? Chamadas jornadas revolucionárias. E é por isso que é conhecido como Primavera dos Povos, porque muitos povos vão se animar nesse processo revolucionário, né? O movimento ele se alastra pela Itália e pela Alemanha, e as principais reivindicações são reivindicações liberais, a Constituição, né? Para limitar o poder dos reis, e também ideais nacionalistas, como, por exemplo, a questão da unificação política, que a Alemanha e a Itália não tinham ainda, que daqui a pouco a gente vai ver como é que aconteceu. No Império Austríaco, né, o movimento ele é fortemente nacionalista, porque havia muitas nacionalidades nesse grande Império Austríaco, né? Na Hungria, nós vamos ter um caso bem curioso, né? Lajos Kossuth, né, um líder popular nacionalista, vai querer a independência da Hungria em relação ao Império Austríaco, né? Esses movimentos são sufocados com muita violência. Em alguns lugares são atendidos, né, essas reivindicações, é feita uma Constituição. No caso da Alemanha, por exemplo, né, Frankfurt, vamos ter a chamada Constituição de Frankfurt, né, para poder diminuir a ira popular, né. Em abril já estava muito arrefecido o movimento, né, os clamores revolucionários, e é curioso que a partir dessa época aí, quando vai chegar e entrar em cena o operariado, os socialistas, nós vamos ter uma movimentação muito curiosa dos burgueses com os aristocratas contra os socialistas, né? Então, as antigas classes que brigavam, né, a aristocracia, a nobreza e a burguesia vão se unir contra os socialistas, né? Estavam aparecendo aí nesse cenário político. Vamos parar por aqui, daqui a pouco vamos falar sobre o socialismo, né? Esse ponto aí é importante, vamos falar sobre o socialismo. Espero que tenham entendido, né? Se não entendeu, vamos ouvir novamente as explicações. Um abraço a todos e até breve.